Então, o objetivo, né, é fazer você entender que é possível abrir uma lavanderia se você planejar cada ponto, entender cada ponto dessa jornada, onde que dá para economizar, onde não dá para economizar, o que que consegue fazer em cada passo. Então, a gente vai trabalhar aqui alguns encontros onde a gente vai trabalhar esses pontos. Isso vai ser legal que, com o tempo, conforme for acompanhando, principalmente direto aqui no Zoom, a gente vai conseguir criar uma afinidade aí, e, inclusive tirar dúvidas que às vezes é difícil, né? E ter acesso nesse mundo na internet. Então, essa ideia é estar aqui dentro do Zoom justamente para criar esse ambiente de intimidade. E dentro disso, dentro dessa possibilidade, esse conteúdo que a gente trazer aqui, a gente vai levar também para o YouTube, mas claro que não é a mesma coisa se estiver presente aqui conosco, que daí consegue trocar essa ideia, tá? Então, vamos lá. Eu sou o Ângelo, né? Eu sou empreendedor desde os meus. Bom, eu caí de paraquedas dentro do mercado da família em 2008, eu tinha 18 anos, estou há mais de 10 anos à frente desse mercado de bairro. Depois eu tenho empreendido com a Bidelivery, que inclusive faz parte do cenário aqui por enquanto. Continuo com essa operação, eu opero algumas cidades com essa franquia, ela é uma franquia de logística last mile. E também empreendo com lavanderias de autoatendimento, que tem conquistado o meu coração. E o meu objetivo aqui é justamente transformar empreendedores em proprietários de negócios lucrativos que faturam aí mais de R$ 10.000 por mês. Só que mais do que só faturar, é trazer de fato resultado, porque faturamento por si só, ele é muito ego envolvido, né? Então, o que importa de verdade, é o resultado que se consegue ter na operação. E a lavanderia de atendimento, ela traz um resultado absurdo no negócio. Uma operação nossa, por exemplo, está deixando 55% lá na última linha. Então, descontando todas as despesas, imposto e tudo mais, ela está deixando um resultado de 55%. Então, esse é um negócio que ele trabalha por você enquanto você consegue aí tá cuidando de outras coisas, né? Consegue tá tendo um tempo para você mesmo, para a família, né? A lavanderia de atendimento ela proporciona isso. Bem diferente do mercado onde eu atuo, no mercado de bairro, né? Bem diferente também da BI, apesar do que a BI ela ainda assim me dá uma certa flexibilidade, só que ela ainda tem um envolvimento diário muito grande. Já a lavanderia não. A lavanderia, uma vez instalada, o envolvimento diariamente nela é muito baixo. Para você ter uma ideia, a gente chega a ter nas 4 operações nossa, às vezes 2 suportes por dia. Então, assim, é um nível baixo. Claro que existe um trabalho de pós-venda. Inclusive, a gente está automatizando essa parte e tudo mais. E, com certeza, se ficar comigo aqui até o final, você vai entender o quanto foi investido em uma unidade nossa e o quanto que ela está faturando. E daí isso vai trazer bastante clareza aí para encorajar a participar desse mundo, né, das lavanderias de autoatendimento. Vou compartilhar a tela aí para te dar um- uma parte visual do que a gente vai conversar. Tá aí. O que a gente vai conversar aqui, né? Antes da gente falar de valor, quero que só você entenda o que precisa ali para compor cada custo. E o que seria isso? Seria a parte, a gente divide nesses 5 tópicos, que seria a parte de maquinário, a parte civil, a parte de identidade visual. A parte civil aqui seria a parte de acartonado, estrutura elétrica, exaustão, toda essa parte de obra civil que precisa ser feita ali na sala para compor uma lavanderia de atendimento. Depois a gente tem a parte de identidade visual, que seria a parte toda de adesivação, né, de custo para fazer a adesivação. Depois toda a parte de imobiliário, depois um pouco da parte administrativa. Então, essa estrutura aqui, ela vai compor o custo do investimento no negócio, custo do investimento na operação da lavanderia, né? Para montar essa operação. Como foi essa estruturação, né? Dessa planilha. A gente deixou aqui como um valor base de uma unidade que foi feita em Curitiba, e essa aqui é a nossa unidade, a primeira lavanderia nossa, que compõe com 3 conjuntos de lavadora e secadora, né? E um conjunto daquelas máquinas grandes de 22 quilos. Na época que foi feita essa unidade, a gente pagou lá 33,5 em cada conjunto e pagou 78 mil no conjunto da máquina grande,
que é aquela máquina Stack de 22 quilos, que a gente utiliza para lavar edredons maiores. A gente aborda um outro público com essa lavadora e com essa secadora. Então, a gente teve um custo lá de 33.500 em cada uma delas, em cada conjunto, totalizando ali R$ 100.500. E depois a gente teve um investimento de 78 mil nesse conjunto novo, nessa máquina de 22 quilos, que trouxe um novo público para dentro do negócio. A gente gastou de frete nessa operação R$ 6.500. A parte dos dosadores, que no caso são 2 dosadores por conjunto, né, por lavadora. Então, foi R$ 5.080. É um dosador para amaciante, um dosador para sabão. Nós não usamos na nossa operação ainda um tira-manchas, nada mais além do que sabão amaciante, por enquanto. A gente entende que vai chegar o tempo de que seja necessário ter alguns diferenciais desse, mas ainda dá para jogar o jogo dessa maneira. Depois a gente teve a parte ali dos produtos, o investimento inicial de produtos, né, onde a gente totalizou um investimento de R$ 2.748 entre sabão e amaciante. Nós tivemos um custo do totem de pagamento de R$ 7.500. Existem totens mais baratos? Existem. Só que essa solução, nesse custo, ele é uma solução a melhor de mercado, vamos dizer assim. É onde a gente menos tem qualquer tipo de suporte na lavanderia por conta de sistema. É muito, 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 muito raro mesmo. Depois a gente teve na parte de máquinas também o custo de técnico. Nesse caso aqui foi zero, porque foi nós mesmos que fizemos, que colocamos a mão na massa lá para fazer toda a operação. Desde quando chegou a máquina, estaquear ela, colocar uma em cima da outra, fazer toda a instalação de entrada d'água, saída d'água, toda a programação da máquina, a instalação dos dosadores, tudo isso foi eu que fiz. Então, assim, é super possível. O intuito aqui não é desencorajar ou bem pelo contrário, na verdade, é encorajar. O intuito é mostrar que é possível fazer. Porque em alguns lugares, e resiste a dor de muita gente, assim, nossa, mas eu vou precisar de um técnico. Pá, não tem técnico na minha região, o que que eu faço, o que que eu não faço? E agora, como é que fica? Vou ficar na mão de um técnico? Cara, é possível. Com as máquinas que a gente trabalha, é possível fazer todo o processo, do início ao fim ali. Claro, a gente quebrou bastante a cabeça para isso, mas é possível fazer e não ter esse receio, né? Não ter esse medo para montar a lavanderia. Na parte civil, no caso dessa unidade, inclusive, deixa eu ver. Eu vou passar por aqui primeiro, depois a gente mostra a foto dessa unidade para você entender. Então, a gente não teve gesso acartonado, basicamente, porque nessa unidade ela foi construída do zero. Então, a gente teve toda uma estrutura de vidro que foi feita, por isso que até a estrutura de vidro aqui, portas vidros, foi um valor bem mais acentuado, justamente porque ela é uma sala que não existia. Depois eu mostro a foto aqui para entender isso. Mas a gente não teve basicamente parte de acartonado e de gesso, que seria o drywall, né? A gente só teve ali uma placa que a gente precisou comprar para fazer o fechamento em cima, uma placa de um material que eu nem me recordo o nome, mas é tipo um plástico para a gente fazer o fechamento dela. Então a gente também não teve esse custo de nenhum tipo de porta para a área técnica, a gente conseguiu reaproveitar no espaço onde a gente tinha ali. Pintura também nós não tivemos, a gente só colocou uma resina no chão nessa lavanderia, porque o chão dela era com aqueles tijolos, tipo tijolo de demolição. Então a gente só deu um tapa nele ali, deu uma lixada e passou uma resina. Então foi um custo baixo de pintura nessa unidade. A questão da adequação elétrica, a gente teve um custo um pouquinho alto. Por quê? Porque como não era uma sala que não existia, apesar do local lá ser um mercado com uma rede trifásica, numa rede toda 220, né? Ela necessitou de uma adequação bem grande, porque a gente teve que puxar a fiação para essa sala nova, fazer todo um quadro lá, separar bem as fases para conseguir tocar toda a operação. Então a gente teve um investimento e era um cabeamento forte, imagina, tá tocando um mercado e uma lavanderia, né? Então a gente teve que passar um cabeamento de 25 milímetros para a gente conseguir suprir toda a necessidade lá. Então acabou tendo investimento um pouquinho alto. R$ 2.800 no ar-condicionado, teve um custo lá do ar. A gente opta por colocar um ar já da LG, que tem automatização própria, isso facilita na operação bastante. E daí aqui, nas portas e nos vidros ali, a gente teve esse investimento de R$ 14.000.
Porque, de fato, a gente fez quase que um container de vidro naquele espaço onde a gente tinha disponível. Hidráulica e exaustão foi os canos, basicamente. A gente teve um custo de R$ 500 ali de material, né? E daí a parte de automação, a gente automatizou a porta do mercado lá na rua com R$ 1.500 e mais câmeras e tudo mais. Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu parar. Eu vou mostrar aqui a foto dessa lavanderia. Então, ó, essa aqui foi a primeira versão dela. Esse espaço aqui era um espaço que ele era todo vago, sabe? É na entrada do mercado, quer ver, ó? Aqui, ó. Ele era esse espaço aqui dentro, todo vago. Ó, bom. Ó, é esse espaço aqui, ó. Que ele era todo só como um hall de entrada do estabelecimento, tá vendo? A entrada do mercado mesmo é lá dentro, ó. E daí era um espaço que tinha aqui morto. E o que que a gente fez? A gente pegou e estruturou essa lavanderia ali dentro. Então a gente teve um gasto de vidro um pouco grande por conta disso, né? Então isso aqui foi feito em janeiro, e daí 4, 5 meses depois a gente ampliou ela e a gente introduziu aquela máquina grande ali, ó, na lavanderia. Então a gente ocupou toda uma lateral, daí no caso aquela porta da frente lá, ó, ficou assim, a gente dividiu, porque aqui é a área técnica da máquina grande, né? E daí depois, quando entra aqui nessa portinha, dá de cara, entra aqui no caso, é essa operação da lavanderia e aqui é o mercado, a entrada do mercado. Então ficou essa lavanderia pronta ali. Aquele acartonado que eu falei que a gente gastou só R$ 200 lá, foi essa chapa branca aqui, ó. É só uma chapa branca que a gente dividiu a área técnica. E daí tem toda esse espaço construído na lavanderia ali para operar, né? E o que foi muito interessante, tanto para o mercado quanto para a lavanderia, porque era um espaço morto, né? Para o mercado, só acumulava sujeira lá. E agora conseguiu servir para os clientes ali e também atrair mais gente por conta da lavanderia, e uma coisa ajuda a outra ali no negócio, né? Claro que o mercado inicialmente ajuda muito mais, né? A lavanderia por conta da visibilidade, por conta da comodidade, e daí tem estacionamento na parte lateral do mercado. Aqui, ó, tem todos esse estacionamento aqui, tem aqui na outra parte lateral aqui também tem estacionamento. Então, e daí tem esse espaço para comportar pessoas em dia de frio, né? Inclusive, dias de muita chuva chega a dar fila, fica uma galera aqui fora. Então, casou bem aqui o local, né? Ali que a gente comporta toda essa parte civil, de gesso, de pintura. E tu vê, pintura a gente não teve, né? Porque olha aí o chão, as paredes como elas são, né? Ela é basicamente um tijolinho à vista ali, e daí só foi feita uma resina no chão, e aqui só foi limpado bem, ficou bem bonita a operação. Agora, onde a gente teve um custo grande aí foi por conta dos vidros que a gente teve que colocar ali na operação para fazer ela rodar e para criar uma sala nesse espaço, né? Depois disso, um outro marco é a identidade visual do local. A gente gastou em torno de R$ 1.100 com uma parte de adesivagem, que seria todas aquelas plaquinhas, essas plaquinhas de lave seca, esse adesivo grande. Em cada máquina ali tem uma adesivação da própria máquina, né? De indicação de cada coisa, umas plaquinhas outras espalhadas, essa logozinha aqui, que é umas letras em alto relevo. Então, tudo isso comporta esse investimento de R$ 1.100. E daí tem as placas externas, que foi R$ 2.500, que seria esse cenário aqui, ó. Esse, esse banner e essa placa luminosa que a gente tem na parte externa do mercado. Daí tem nesse murinho aqui pelo lado de dentro aqui, é que aqui não vai aparecer, mas tem outra placa também aqui, ó, da lavanderia, que a gente usou de identidade visual. Então, que comporta esse investimento de R$ 2.500. E depois a gente tem a parte de mobiliário, que é a parte das cadeiras, das bancadas, os tapetes, as lixeiras, porta-álcool, enfim, todo o cenário que comporta aqui dentro, né? Que seria essa. Vê se tem alguma foto boa aqui. Ali, é aquela parte daquela bancada, os cestos, as cadeiras. Aqui tem um porta-álcool, aqui não dá para ver, mas tem um porta-álcool e um porta-sabão aqui do lado preto. Então, comporta toda essa parte desse módulo aqui de mobiliário. E depois a gente tem a parte administrativa, que seria o gasto com o contador. As nossas operações, como a gente já tinha bastante o intuito assim de crescer e colocar outras operações, a gente
já embutiu ali o custo do contador por lavanderia, tem mais a taxa de abertura, mais a assinatura digital da empresa e de pessoa física, né? Que é necessário fazer. E aqui a gente englobou também outros gastos, que foi em torno de R$ 2.700, que acaba gastando um pouco mais, às vezes, um pouquinho mais de exaustão, um pouquinho mais na elétrica, compra um negocinho separado ali, fechou em torno de R$ 2.700. Então, essa lavanderia nessa configuração, com 3 conjuntos pequenos e um conjunto grande que está aqui desse lado, né? Aqui está os 3 pequenos e um conjunto grande, tendo toda essa estruturação aqui feita, com vidro, com elétrica, cabeamento de tudo isso, mão de obra e tal, ela completa desse jeito aqui, foi R$ 240.000, todo o investimento nessa unidade. Então, assim, Ângelo, mas dá para montar com menos? Dá para montar com menos. Aquela operação ali, ela exigiu uma, uma estruturação bem grande, né? Ela exigiu bastante coisa para ser feita no negócio, com toda a parte de vidro, e daí também a gente investiu em 3 conjuntos pequenos e mais um grande, porque o negócio pegou tração, né? Essa unidade aqui, ó, onde a gente deixa como base ali também, que é a lá de Curitiba, teve um custo de R$ 209.000, R$ 210.000. Essa unidade, ela já é com um conjunto grande e 2 conjuntos pequenos de máquina. Só que a máquina já foi um pouco mais cara, né? Foi em torno de R$ 40.000 cada conjunto. Essa aqui foi mais barata, mas por quê? Porque foi de 16 quilos e não de 22 quilos, como a gente colocou ali. Funciona igual, a gente optou pela de 22, foi por conta de time. Então a gente tinha lá a opção de pegar a de 16, só que a de 16 ia demorar 40 e poucos dias para chegar, e a de 22 já tinha pronta entrega. A gente, cara, vamos pagar para ver nessa de 22, porque a gente queria pegar o inverno, questão para estimular mais a lavanderia, né? Para tracionar mais a lavanderia, mas o de 16 também faz um serviço tão bom quanto. Essa lavanderia também teve uma adequação elétrica um pouco grande para ser feita, apesar da sala lá. Teve um custo um pouco alto, então, ó, teve um custo alto de pintura também, teve um custo alto de acartonado, então trouxe para o investimento em torno de uns R$ 209.000. Mas eu tenho uma operação nossa, nessa mesma configuração de 2 conjuntos pequenos e um conjunto grande, onde o investimento foi R$ 170.000. Mas por quê? Porque a sala estava basicamente pronta para receber a lavanderia. Na verdade, a gente solicitou para o pessoal da sala que a gente queria, eles foram lá e fizeram, então a gente só pegou com as esperas prontas. Então, o nosso investimento foi lá para baixo, porque a elétrica estava basicamente pronta, estava tudo basicamente pronto. Então, a gente teve na mesma configuração, só que com máquina de 22 quilos, não com 16, num valor de R$ 170.000. Então, olha a diferença que dá a adequação na sala, a necessidade da adequação da sala, o que é muito importante quando estiver procurando um ponto, se atentar, né? Em como procurar essa sala para fazer essa adequação da sala que é necessário ser feita. Cristácio, tá compreendendo? Tá tudo certo aí? Tá entendendo o objetivo dessa troca? Sim, Tá fazendo sentido? tô vendo, já acompanho há alguns dias já Ah, essa legal. questão da lavanderia automatizada. Já Aham. são poucos os dias, mas são dias suficientes para ver questão de funcionar só com um conjunto, não é possível. Começar a partir de 2 conjuntos, lava e seca, né, junto. Já tenho noção mais ou menos dos custos para montar, custos de elétrica, questão assim, digamos assim, hidráulica, se o prédio é trifase, se é monofase, prédio comercial. Porém, assim, eu ainda estou na fase de conhecimento. Legal, Não legal. tenho Cara, uma isso ação ainda para. Eu estou estudando esse. legal, legal. Cara, mas tá no Pode caminho falar. certo. Né? O negócio é fazer um movimento, é estudar, é entender o processo antes de meter a cara, às vezes, e não compreender e se lascar. A gente teve algumas experiências ruins, assim, por falta de conhecimento mesmo, por não ter tido acesso a um conhecimento onde conseguisse entender algumas coisas. Então, por conta disso, a gente teve uma unidade nossa, por exemplo, cara, a gente gastou bastante para fazer ela rodar, por falta de conhecimento. Tá rodando hoje, graças a Deus. Ela foi uma escola muito grande para nós, assim, né? Ensinou muita coisa sobre o negócio. Mas essa fase de buscar Ah, com conhecimento quanto tempo que vocês montaram essa primeira?
Faz. Tá com quanto tempo que vocês montam a franquia? Nós estamos em março, tá com 1 ano e 3 meses. Nós estamos com 4 unidades minhas, né? E mais uma unidade da minha irmã. Mas da primeira unidade montada faz 1 ano e 3 meses. A gente abriu ela em janeiro, Vocês aquela utilizaram o limousine. recurso de franquia? Oi? Vocês utilizaram o recurso de franquia? Não, Utilizaram a primeira e pagaram algum acompanhamento não, especializado na primeira? não. Cara, e foi uma Tiveram dor de bastante, cabeça. Foi. tiveram bastante coragem, mas estão de Foi. parabéns. Foi bastante, bastante. É assim, cara. Como eu já venho, né, desde os meus 18 anos, nessa pegada de empreender, assim, de meter a cara e fazer algumas coisas, né, Estácio, eu acabei encarando. Eu já sou franqueado da Bi, então eu entendi o modelo de franquia, assim, cara, eu acho que isso aqui eu consigo fazer diferente. E daí eu comecei a ir atrás e estruturar todo o processo sem nenhuma franquia, sem nenhum acompanhamento. Foi um baita desafio, isso sem dúvida nenhuma. A gente quebrou a cabeça algumas madrugadas, eu e meu sócio lá, para conseguir colocar o negócio a rodar. Mas foi tudo na raça, foi tudo na coragem ali, sem nada disso aqui, né? Nada estruturado assim, né? Você Nada falou que mesmo. tem quatro e uma de sua irmã. Irmã. As outras quatro, você me mostrou duas. Mostrou a Sim. imagem de uma da primeira, certo? Você mostrou o orçamento de uma segunda. E cada vez que você monta, você consegue ela num valor menor? Depende da pior resposta, né, Cristácio? Mas só que, de acordo com a estrutura da sala, por exemplo, como eu te falei, essa unidade aqui, ó, ela tem a mesma configuração. Aqui estava só a espera, tu vê? A gente começou com dois, depois a gente progrediu para. Tá vendo aí a imagem, né? Sim. Para dois Eu acho que conjuntos. você trabalha com um público diferente. Você sempre coloca. Você iniciou a primeira com três, mas você agora tem uma experiência de iniciar com dois conjuntos. Vou chamar de dois conjuntos pequenos, de 10, É isso 12 aí. quilos. De Isso aí. imediato, você monta um conjunto maior, de 16 a 20 quilos. Isso aí. É bem isso aí, Certo? exatamente isso. O negócio tracionou, eu vou lá e coloco o grande. Inclusive, eu já deixo a espera aqui no gesso para fazer isso aqui. Entende? Quando eu faço a estrutura lá. Então, tuas outras duas franquias, fora as outras que tu mostrou, tem esse padrão: dois conjuntos Não, não, pequenos não e um são conjunto franquias, tá, grande. Fristácio? As nossas operações, elas Tuas, são operações próprias. Assim, a gente fez todo o tua, processo. tuas outras lavanderias. Isso, ó. Então, Certo? essa unidade aqui, ó, tu vê a diferença, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Peraí. Aqui, ó. Essa unidade aqui é a da minha irmã. Então, ó, ele tem lá a mesma configuração dessa aqui, só que com um maquinário diferente, né? Aqui a gente usou máquina Electrolux e essa aqui é de 16 quilos. Aqui é máquina LG com máquina de 22 quilos. Essa unidade aqui ele gastou 209 mil reais. Essa aqui a gente gastou 170 mil reais. Entende? Agora, por que dessa Só uma pergunta: R$ 179 mil. R$ 179 mil. Se tirar esse conjunto grande, então, é porque depois monta esse grande, só com esses dois pequenos, seria quanto? 120, 100 mil? foi 100 mil? 100 100 mil mil. reais. Então, Ela esse conjunto maior representa R$ 70 mil de 70, máquina, 70 a fora 80 os mil outros. reais. É isso aí. Isso, É isso certo? aí. Então, assim, por que que eu digo depende? E eu sei que essa é a pior resposta a se dar, Fistácio. Porque depende muito da sala, de fato. Entende? A sala, ela vai contar muito no valor que tu vai fazer do investimento. O mais caro é o maquinário, só que a sala, ela pode facilitar esse processo e trazer o investimento lá para baixo, ou ela pode levar o investimento lá em cima. Você vai pegar uma sala onde tem que fazer, pô, desde a parte do piso até toda a estrutura elétrica, às vezes tem que pedir a adequação elétrica do relógio, daí vai ter que entrar com um projeto elétrico, não sei o quê, não sei o quê. Tem casos que a gente sabe que tem que até. A pessoa nos procurou apavorada, porque ela tinha contratado, ela pagou por uma franquia e ela, cara, eu tô com a minha loja aqui na nossa cidade, inclusive. Há 4 meses que eu não consigo botar ela rodar,
porque o pessoal não me orientou sobre a parte elétrica. Agora a Celesc, que é daqui da nossa região, está pedindo para eu colocar um gerador para eu conseguir ter a carga que eu preciso aqui na lavanderia. Cara, inviabiliza a sala totalmente, entendeu? Então tem que ter esse cuidado demais assim na hora de dar esse passo, né? Porque é onde vai levar lá para cima ou vai jogar lá embaixo o investimento. Tu vê, as configurações basicamente a mesma, inclusive a nossa configuração um pouco melhor, porque a gente usou máquinas de 22 quilos, a gente chegou a economizar 30 e poucos mil reais em relação àquela da minha irmã, com dois conjuntos, a mesma configuração ali, dois conjuntos pequenos e um conjunto grande. Entende? Então a sala é uma grande questão aí que vai trazer esse valor para cima e para baixo. O valor ali do maquinário consegue ter uma previsibilidade, né? Cara, vou precisar, dentro da realidade aqui, vou precisar de máquinas, cotar o frete, o dosador, o produto inicial, o totem de pagamento e o técnico. Isso aqui tu consegue ter uma previsibilidade. Agora, essa parte aqui, daí ela já não é tão previsível assim. Que daí depende, né? Pode gastar, cara, naquela quarta unidade nossa ali, que são dois conjuntos pequenos e um conjunto grande, a gente gastou acho que 2 mil reais de elétrica, ou nem isso, 1.000 reais de elétrica. Essa parte aqui de vidro a gente gastou 1.300 reais, que foi só uma porta que a gente teve que adequar, entende? Então, é o que vai variar. A pintura a gente nem gastou naquela unidade lá, que eles já entregaram pintada pra gente, a gente só pintou a cartonada, acho que foi 700 reais. Então, tem uma variação muito grande, né? Essa resposta é a pior que tem, mas ao mesmo tempo ela faz muito sentido para esse negócio, né? Porque isso ele vai de fato determinar ali. Eu tenho experiência com obras. Eu tenho Ah, experiência com obras. Eu tenho noção. Eu migrei de casa de aluguel comum, 3 quartos, aham. 2 banheiros, migrei para casas pequenas, com 30, 40 metros quadrados por casa, com móveis já, com a mobília completa, até com Uhum. decoração. Então, assim, eu tenho uma Sim. noção mais ou menos de custo de casa, quanto vai custar uma reforma, quanto vai custar. Só não cheguei assim a trabalhar com essa quantidade de vidros, né? Eu vejo que o perfil das que você monta, você usa bastante vidro para deixar um visual aberto, Deixa tipo eu te uma sala mostrar. comercial, e sala comercial dentro de um prédio maior. E ao mesmo tempo eu percebi que a sua pegada na identidade visual, ela não é tão carregada, ela é um pouco Não. slim, né? Uma coisa Ela é, mais ela é leve, bem. mais leve. Isso. Olha essa aqui, tá vendo a tela aí, Fistas? Então, assim, Olha aí, ó. Essa aqui é outra unidade nossa, que é aqui na nossa cidade. A nossa identidade é bem, bem, bem clean, cara. A gente não acumula informação, a gente não deixa o cliente confuso com informação. A gente tem uma parede que a gente quebra o gelo do negócio, né? Que a gente usa esse azul nosso. bota E na a outra, imagem da frente essa daí. Bota na imagem da frente essa daí. Isso. ela fica A aqui, ó. Deixa eu te fachada. mostrar. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Onde que é essa sala, né? Ela era esse mercado aqui, ó. Continua sendo um mercado lá, só porque ele cedeu uma porta para nós, né? E foi fechado o espaço aqui nessa porta para a gente montar essa lavanderia aqui, ó. Entendeu? Entendi. E daí a gente fez essa estrutura daqui para dentro, né? Com dois conjuntos de máquina. Cadeirinha, uma ilha, mesa, totem, e daí a parte da área técnica ali com aquela porta. Mas tu Conjunto vê, de duas máquinas pequenas e uma grande, ou só tá não, com duas aqui a pequenas? gente só tá com duas pequenas. Por quê? Porque ela não teve a mesma tração que a gente precisava para a gente colocar a grande agora. E daí a gente Certo. segurou, entendeu? Se ela tracionasse, a gente colocaria uma grande ali, mas ela não teve a mesma tração. Então, a gente vai esperar esse inverno, ou essa unidade em específico, talvez a gente até mude ela de lugar. Se no inverno agora não der o que a gente espera. Não é que ela tá ruim, sabe, ô Fristácio? Agora a questão é, como a gente tem resultados melhores, muito melhores nas outras unidades, a gente vai buscar naturalmente esse mesmo resultado nas nossas operações. Então, com essa experiência agora, para a gente tirar ela dali e colocar em outro lugar, a gente vai ser muito mais assertivo, entende? Então a gente só está esperando, cara. Ela deu uma tracionada. Agora, esses últimos dias aí mudou a temperatura aqui no sul, né? E daí ela já começou a dar uma tracionada. Começou a fechar ali 27, 33 ciclos, começou a crescer. Quanto mais frio, mais vende, ou quanto mais quente, mais vende? Cara, depende da classe social. Daí vai ter uma sazonalidade aqui na nossa região? Vai ter. Só que, cara, existem. Tu é da onde?
Piauí, interior do Piauí. Então, Simões, uma cara, cidade pequena de 15 mil habitantes só. no Nordeste, as maiores lavanderias estão aí. É muito louco isso. E é quente, entende? Agora, aqui no Sul, no meu verão, o meu movimento baixa, porque é natural, né? Muita gente vai para as praias e tal, e daí tem mais a questão do quente, e no inverno meu negócio estoura. Teve o nosso faturamento nosso naquela unidade, na primeira que eu te mostrei ali, em um mês, no primeiro ano dela, no mês de junho, a gente faturou R$ 53 mil. Então, assim, cara, é loucura pensar que um espaço de 25 metros quadrados, tu tem um faturamento de R$ 53 mil com uma margem de 50%, entende? E daí isso te traz uma Faturamento mensal em uma atingiu 50 mil. 53. A gente conseguiu atingir naquela primeira unidade que eu te mostrei. Em um mês. No mês do pico do inverno nosso aqui. É, muito bom. Eu tô com ela. As quatro, é tudo na. Cortou, Feliz. Se as quatro é na mesma cidade. Não, As quatro é na mesma cidade. não. A gente tem duas em Tubarão, uma em São José e uma em Camboriú. Que é Balneário Camboriú, né? Só que é na parte de Camboriú. Daí tem Camboriú e Balneário Camboriú. São duas na mesma cidade É. e uma em cidades diferentes. Daí tem a da minha irmã, que é lá em Curitiba. Entende? E o mês que você faturou, no mês inicial, o primeiro mês dessa de dois conjuntos, que ainda não Não funcionou. alavancou em relação ao quanto vocês esperam, mas seria assim o faturamento de quanto para ir? Como a gente já tinha uma clientela muito grande aqui, a gente conseguiu no primeiro mês dela 5 mil de faturamento, com dois conjuntos. Mas por quê? A gente tinha uma clientela lá naquele local, entende? E ali foi um investimento de R$ 100 mil, naquela lavanderia ali como um todo, com dois conjuntos pequenos. Também não foi um investimento caro, ali foi o maquinário. O restante era a elétrica do mercado, já era trifásico, então foi teoricamente fácil fazer. Agora, vai acontecer isso numa operação nova? Talvez não. Como a gente já tinha, a gente usou muito a nossa base aqui, sabe, Fistácio? A gente tinha um Instagram com 4 mil seguidores lá, a gente divulgou essa nova unidade, então, às vezes o pessoal, ao invés de vir na nossa unidade aqui, já ia direto lá na outra, que daí sabia que ia estar mais vazia. Então, por isso a gente conseguiu um número desse. Senão o negócio vai ser escalonado. Mas vai ter uma live que a gente vai conversar assim, também a gente vai falar sobre isso. Não sei se é na terça que vem, acho que não. Mas vai ter um momento que a gente vai trabalhar exatamente sobre isso. A gente vai conversar sobre o faturamento em geral ali das operações. O que é Mas dá legal. para ter noção. Aqui para a minha cidade, 5 mil já é um faturamento inicial bom para o tamanho da minha cidade, para o que se espera de resultado. Esse faturamento de 5 sobra lucro líquido de quanto no mês ali? Cara, sendo bem pé no chão, 40% sobra. 40%. Só que na nossa operação, na primeira, aquela que eu te mostrei, por exemplo, a gente atingiu uma média de faturamento e custo, onde ela deixou um resultado de 55%. Tá Então, bom. cara, faturei 20 e sobrou mais que 10. Isso em última linha mesmo, contando imposto, contando tudo, né? Enfim, então é última linha mesmo, de resultado. Então, é possível, sabe? Então, sendo bem realista, em torno de 40% ali, consegue deixar no bolso com uma operação bem enxuta, bem tranquila de fazer. Vai mudar Certo. muito o valor do aluguel, mas qual que é a tua realidade de aluguel aí, tu sabe? O aluguel aqui não é tão caro, não. Um prédio bem disputado está em torno de R$ 800, um dos Massa. melhores. Não, Um legal. prédio médio está de R$ 500, no E não tem centro. lavanderia ainda aí na tua cidade? Tem não, não tem Legal. lavanderia. E aqui a gente também tem uma dificuldade de recursos hídricos. Ainda se Ah, paga uma taxa de água encanada barata, mas agora a empresa passou de ser pública para ser uma empresa privada. Aí, a partir do meio do ano, a empresa privada vai entrar com a atuação. Com certeza, os valores do custo de água vai aumentar um pouco e o negócio vai melhorar um pouco na questão do abastecimento de água. uhum. Porém, eu vejo assim, esse custo de manter uma máquina em casa, uma lavadora ou uma lava e seca, ou só uma que lava bom, gera em torno aqui de R$ 2.000. Dificilmente as pessoas compram máquina de lavar pela internet, 1.500. Então, esse valor aí de R$ 2.000, muitas pessoas não se dispõem de R$ 2.000, R$ 3.000 para comprar uma máquina de lavar. Exato. E aí
deixa para comprar, consumir de outra forma, deixa para lavar manual, ou compra aquele tanquinho de R$ 500. Então, se eu tenho um local onde eu lavo minhas roupas, as mais simples, então eu acho que isso atrai o público. E com a Atrai. questão de economia de tempo, água, e uma classe de pessoas mais jovens que elas não estão com o hábito de lavar roupa, porque as mães é quem lavam para eles. Então, assim, ao sair de casa, eles não têm tanta experiência com lavar roupa. Então, é uma coisa que eles vão investir também, né? Sim, Eu considero para cá um negócio inicialmente médio e observar sim. o comportamento. Quando eu comecei com minhas casas como mobília, era uma loucura para a cidade. Os meus amigos, meus colegas, não, está louco, isso aí não dá certo não. E hoje elas são como um prêmio. Sempre que Hoje, uma casa desocupa, tem uma lista grande de pessoas querendo essa casa. hoje é o É como gênio, se né? fosse É como se fosse uma espécie de prêmio, assim, olha, eu me bote aí na lista, na hora que desocupar um, que bom, graças a Deus eu consegui, porque já vem com tudo, prato, colher, então essa turma jovem quer isso, é para uma pessoa, duas, eles querem isso, querem serviço, querem praticidade, né, quer uma casa que funcione, quer uma casa que traga aconchego, então ela vem com ar-condicionado, vem com tudo. Sim. E o que que movimenta a cidade, Filisteu? Filistácio? O que movimenta a cidade é a economia local, ela vem grande parte de salários do serviço público, outra parte é aposentado, mas a nossa cidade está recebendo investimento de complexo eólico, aquele investimento de parques de aerogeradores, Sim. bem grande. Então, assim, são 4 cidades vizinhas, a nossa é a maior em termos de serviço, e todas as 4 cidades estão recebendo esses parques eólicos. Já tem mais ou menos uma média de 1.200 torres, que eles chamam por aqui, né? Que são aerogeradores. Durante o período da obra, gera uma receita muito grande para o município, então o município pode prestar muito serviço para a sociedade, contratar muita gente. Então, a qualidade do serviço público vem melhorando nessas regiões, desses 4 municípios, né? E tem também vai iniciar a exploração do minério de ferro em uma cidade vizinha também, que a tendência ao longo dos anos ela crescer. Então, nós somos cidades do interior, pequena, mas assim, meu município está entre um dos 20 que mais cresce no estado. Ele é Hum, pequeno, mas está bastante entre um dos coisa. 20 que mais cresce na questão de receita. E eles divulgam também que é um dos municípios mais ricos. Então, essa riqueza ainda não chegou na população de forma direta, mas a gente já vê alguma mudança no mercado, poder aquisitivo. Eu tenho uma empresa de turismo que a gente leva pessoas à praia, né? Ainda familiar, excursão, ônibus e casa de praia. Então a gente saltou de 3 viagens por ano para 9, 10. Então houve um salto de aceitação, de confiança, mas houve um salto no poder aquisitivo das pessoas que querem viajar. Sim, 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 sim. E está crescendo a operação, está crescendo a cidade como um todo. Legal. É, então tem um espaço aí, às vezes, para abraçar, né? Para lavanderia. Eu acredito que sim, que eu pessoalmente sou uma das pessoas que se tivesse, iria consumir, Sim, tá certo? Por não ter que precisar lavar em casa, a não ser que fosse adquirir uma lave seca que custa hoje R$ 4.000. A gente fala que encontra por 2.800, 2.900, 3.200, mas a gente tem que falar o custo da máquina como se fosse um preço, não acima, mas um preço médio acima. Para não ficar iludido com marcas que também não vai dar tanta garantia depois. Então, assim, eu sempre coloco o sim, preço, não o preço mais baixo, eu coloco o preço médio para alto, para sim. se a gente conseguir, né? Então, eu acredito muito que, apesar daqui ser quente, não precisar secar tanta roupa assim, mas eu acredito que na parte de lavagem, como eu vejo eles divulgando, o custo dos ciclos, quanto é que você está assim, cobrando? 16,90, 19,90? A Quanto? gente cobra nas nossas unidades 17,50. Todas Para elas. lavar e 17,50 para 17,50 secar. para secar. Isso. E daí, na maior, a gente cobra 32. Porque daí a gente fica um pouquinho mais barato, né? Porque é como se a gente considerasse que a grande faz o trabalho de 2/6 na pequena. Então, se for E, 2/6, seria 35, né? Então a gente faz um pouquinho mais barato. e o cliente pode usar a máquina grande, se ele tiver quantidade de roupa para 2 ciclos na máquina pequena, ele pode usar Sim, essa grande? com certeza. E justamente é uma das coisas também que traz mais fluxo para a lavanderia, porque daí um cliente. Exatamente acontece isso. Às vezes um cliente vai lá, ao invés dele usar duas pequenas, ele acaba usando uma grande,
e dele deixa disponível as outras duas pequenas para outro cliente, sabe? Isso acontece bastante. Além de que a máquina grande atrai um outro público para dentro do negócio. Agora, no teu caso aí, numa cidade nessa faixa de 15 mil habitantes, eu não iniciaria com grande de jeito nenhum. Começaria com uma pequena, talvez até uma possibilidade para reduzir esse custo inicial de montagem, por que não com uma? Sabe, Fristácio, eu não vejo um fator muito ruim tu iniciar com uma lavadora, numa cidade pequena, principalmente. Cara, começa com uma, vê como é que o pessoal vai começar a abordar o negócio, entender o negócio, utilizar o negócio, porque tu não vai ter um fluxo tão grande, a não ser que, bom, teria que dar uma analisada na tua cidade, né? Eu Mas acho que existe esse possibilidade. conjunto de duas máquinas pequenas, ele é legal. E ao invés de montar mais uma máquina pequena com três, seria uma máquina dessa grande. Então, em vez de você Isso. investir em mais uma para ficar com três máquinas pequenas, seria uma grande porque é um serviço a mais dentro daquele. Exato. Eu Exato. gostei dessa assim ideia. Eu observo a questão de galerias. Na minha cidade quase não tem galerias, tanto ela externa como ela interna, como se fosse mini shoppings. Aqui a gente não tem esse tipo de serviço ainda. Em um prédio, vários boxes, tá Uhum. certo? Não temos ainda. Futuramente, com certeza vai assim aparecer. Mas eu gostei da ideia que você teve aí de colocar dentro de um prédio já. Não tinha visto ainda dessa forma, tá certo? Mas é como se fosse um serviço a mais dentro daquele complexo, daquele mercado. Deixa eu te Né? mostrar outra unidade nossa que eu não te mostrei aqui. Eu só queria que depois você me falasse a diferença de aluguel do melhor ponto para o ponto mais simples, ou que ainda está iniciando. Ó, aqui a gente paga R$ 2.500 nessa unidade. Nessa aqui a gente paga R$ 1.800. Naquela primeira que eu te mandei, a gente paga R$ 1.400. E nessa aqui a gente Aquela, paga aquela R$ 1.000. do mercado é a que fatura mais? Aquela primeira que você montou, não? Hoje a nossa unidade que Uhum. fatura mais é essa aqui. Fatura mais e o aluguel também é mais caro. Quer É dizer o que mais o, caro. o, ponto, o ponto também ajuda, seria isso? Isso. É porque olha aqui onde é que ele é. Ela é dentro de um atacado. Como Entende? vocês conseguiram fazer essa parceria? Só que é um Procurando gerentes? atacado, olha Foi? aqui, ó, Felicitação, nem tem aqui, ó, mas ele é construído aqui, ó. E daí ela tem a quantidade de prédio que tem na volta. Tem prédio por tudo aqui. Então Esse é um atacado dentro da cidade, sabe? é uma rede de um É uma comércio que tem rede, uma rede é ou uma é um rede. comércio particular de uma pessoa que montou um comércio grande? Não, é uma rede. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É lá dentro, no caso, a lavanderia. É uma rede de atacado, é rede top. Então eles têm os supermercados top e a rede Preceiro Atacadista. Cara, tem um vídeo nosso, um vídeo meu contando a história desse ponto lá no Instagram. Foi muito legal, assim, Depois eu como vou lá foi. assistir. Eu vou ver, me pede, manda um oi lá nas mensagens, lá no inbox, que daí eu copio o link e te mando lá daí, para tu entender Certo. como é que foi o processo desse ponto aqui. Mas então, ó, e daí a gente tem essa outra unidade aqui, ó, que daí são com três conjuntos pequenos. Então a gente flutua em todas as configurações, né? A gente tem com dois conjuntos pequenos, três conjuntos pequenos, dois conjuntos pequenos e um grande, três conjuntos pequenos e um grande. A gente tem essas quatro configurações nas nossas operações. E daí olha onde é que é a sala. É lá em cima. Esse cenário em específico não é bom, tá, Fristácio? Já te adianto. Não é nem um pouco bom. A gente está tendo um sucesso nessa operação, porque a localidade, olha aqui, ó, olha a quantidade de prédio que tem. Além disso aqui, É, eu tenho mais um monte de prédio aqui para baixo, ali, ó. Olha lá, ó, tem mais um monte de prédio para cá, entende? Quanto, quanto seria o custo de uma mudança depois dela estar montada? Vamos lá, o custo alto mesmo, não se preocupe em fazer custo mais baixo, não. Eu estou com uma toda pronta montada, quanto seria para fazer a mudança de um prédio para outro? Eu Considere o te- prédio lá nas condições médias, nem tão ruins também, nem boas. Cara, a gente vai gastar, para eu mudar essa unidade aqui, a gente inclusive está visualizando essa mudança, a gente vai ficar no mesmo local, só que em outra sala, né? Porque aqui realmente não é interessante para o cliente esse cenário.
Mas uma mudança dessa unidade aqui, a gente não vai gastar 10 mil reais, cara. Certo, tá bem. Não vai Tô gastar. perguntando assim porque caso a pessoa vá montar um negócio desse e erre o ponto, não é Então, cara, mas não é uma assim, coisa ó, que vai inviabilizar, essa mudança não vai inviabilizar esse isso que é o projeto. mais bacana, porque não é um negócio que o risco é muito baixo, né? O risco de perder muita grana é muito baixo. Mas o que vai acontecer, cara? Beleza, não deu certo aqui, vamos mudar. Claro que a gente vai, dentro da nossa experiência, a gente busca entregar o melhor possível, né? Dentro das nossas realidades. Mas se errar, cara, bora mudar. Vai gastar pouco, já tem tudo. Já tem Isso. tudo, né? O que tu vai gastar ali é parte elétrica, num outro local. E aí, mas até o quadro que a gente fez naquela estrutura nossa ali, a gente vai levar, a gente vai tirar tudo lá, os disjuntores, os quadros sobrepor, tudo a gente vai levar, é nosso, entende? Então a gente não vai ter custo, vai ter mais um custo de mão de obra e alguma coisa de fiação para reajustar, né? Mas é baixo, é muito Agora, baixo. você tem noção de quanto tá os custos mensais de operação? Eu sei que a compra de insumos para os ciclos, ele dura o quê? 2 meses, 3 meses, cada volume que você Vai compra, que variar você muito, instala? vai variar muito de acordo com a quantidade, claro, né? Mas aqui nessa operação, por exemplo, ela fica lá em São José, ela fica a 120 quilômetros de mim, né? A gente utiliza um conjunto de sabão e amaciante para cada lavadora. Então, cara, isso dura 60 dias, entende? Vamos colocar como médias. 60 dias. Então, Cara, 60 dias está dividindo o custo aí a cada mês. Então, quando colocar aluguel, internet, material, eu sei que quanto mais gasta energia, quanto mais gasta insumos, mais lucra. Essa parte aí eu sim. entendo. Então, quais seriam os custos de manutenção de uma unidade? Ó, Considera essa mais simples aí. vai ter uma. A gente vai fazer uma live, o Fristação, onde a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Onde a gente vai passar por todos os custos. Que vai dar, inclusive, o payback do investimento. Aqui no realizado de acordo com esse cenário, que seria isso aqui, ó. Vamos supor essa operação aqui, né? Que teve lá um investimento de 150 mil reais. Ela tem todos esses custos aqui, mensal, todos esses custos variáveis, aqui o faturamento. Então, vai dar um resultado aqui no final. A gente vai ter uma live onde a gente vai trabalhar ponto a ponto nisso aqui. Vai ser bem massa. Espero Esse que custo, tu esses esteja custos que você está curioso. colocando são custos ao ano, não é isso? Aqui tá mensal, ó. Janeiro, Ah, também tá. fevereiro, março, abril, E isso. lá no final da planilha que você mostrou era o ano, não é isso? Isso, quando você Isso, né? Aqui mostrou o aí. final do ano um e ano 2. Isso. Uhum. Um payback esperado aí. Estácio, mas então eu vou só seguir aqui para a gente Tá bom, certo. manter aqui ó, até o final para entender um pouco da proposta. Então, assim, um pouco a gente já conversou sobre isso, né? O faturamento médio daquela unidade que eu mostrei lá no início, que é toda de vidro, no ano, o médio, né? Foi de 20 mil reais. Se eu pegar a média geral, né? Só que os primeiros meses foi muito baixo, então esse ano já vai ser bem diferente o faturamento dela, porque a gente já começou o mês de janeiro aí 4 vezes melhor do que foi o primeiro mês dela, então vai ser muito melhor. E ela deixou um lucro médio ali de 10 mil reais. Isso de última linha mesmo, né? Então, se eu considerar isso aqui, eu vou ter um retorno para aquele investimento de 240 mil reais de 24 meses. Só que eu tenho certeza que vai chegar em 16, ou menos. Vai retornar aquele investimento de 240 mil reais em menos de 16 meses para essa unidade, com aquela assertividade de ponto, com aquela configuração, com o ticket médio que a gente está tendo ali, em torno de 16 meses. Porque eu tenho certeza que esse inverno ela vai dar mais uma rampada aí, e como já está com faturamento melhor, ela vai trazer um lucro médio bem melhor também. E o que eu queria deixar de a mais, né? Que se de fato Frisas fez sentido para ti esse conteúdo, a gente está no início dessa jornada, né? Desse primeiro episódio onde a gente vai postar lá no YouTube. Inclusive, eu quero pedir a tua permissão, se eu posso postar lá no YouTube, mesmo com você aparecendo, senão eu vou cortar você lá e a gente vai dar uma ajustada aqui, mas se tu permitir, ia ser legal para ter essa troca lá. Eu posso postar lá assim, mesmo aparecendo você, Pode Fristas? sim, Posso? pode não ter problema nenhum, não. Massa, obrigado, cara.
E no próxima live, vai ser na semana que vem, a gente vai trabalhar sobre quanto que fatura uma lavanderia, que é justamente isso aqui, e cada pontinho desse cenário aqui para ponto a ponto, né? O que que pode variar, o que que não pode variar, como é que funciona, como é que não funciona, como o que esperar de um payback e tudo mais. Então, na terça-feira que vem, às 3 horas, a gente vai estar fazendo a mesma coisa e no mesmo intuito, nesse bate-papo aqui, e daí também vai para o YouTube. E para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro do que a gente vai trazer de conteúdo. E quem quiser participar com a gente aqui no Zoom, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui, é só entrar lá no grupo. E daí lá no grupo eu disponibilizo o link do Zoom, que vai ser às 15 horas nas terças-feiras, para a gente trocar essa ideia, esse papo aqui sobre lavanderia. Porque no final das contas, é bem isso aqui, ó. Não é só sobre ter uma lavanderia, é sobre ter um negócio que vai te dar liberdade para empreender e não só empreender, e sim também fazer as coisas que você gosta aí no seu dia a dia e dar tempo à tua família e tudo mais. Beleza? Tem sentido, Fistácio? Te agregou em alguma coisa? Foi bacana? Não foi? Só te confundiu? Me dá um feedback aí. Como é que foi esse primeiro bate-papo? Foi ótimo, foi ótimo. Cresceu bastante aqui a questão de conhecimentos. Eu já venho pesquisando um pouquinho, mas já venho buscando outros canais, outros Sim, influenciadores, outros modelos assim, de negócio dentro desse sistema de lavanderia. E eu vejo que sim. você está com experiência, está com conhecimento e está com tudo nas mãos aí para ajudar outras pessoas a Sim. seguir em frente, né? A ter o seu próprio negócio. É. Esse é o intuito, cara. Eu, de verdade, assim, eu participo de uma mesa de empresários aqui na nossa cidade, que o intuito dessa mesa é transformar donos de negócio em empresários, né? Empreendedores e empresários. O meu intuito, e é onde eu flutuo bastante, é transformar empreendedores em proprietários de negócio. Porque às vezes o cara tem muito essa vontade de empreender, só que ele tem receio de fato, meter a cara e fazer alguma coisa acontecer. E a lavanderia ela é uma oportunidade muito grande para botar o pé nesse mundo, né? O pé no empreendedorismo, porque ela tem uma gestão facilitada. E eu para um primeiro empreender, vou empreender pela primeira vez, cara, eu jamais diria para colocar um mercado, por exemplo, porque é completamente complexo a operação de um mercado. É difícil, ela é custosa, ela é trabalhosa, ela é detalhe, ela é dia a dia, ela é uma prisão ali no negócio. Agora, uma operação como lavanderia, cara, é um baita primeiro passo para quem quer empreender, né? É um negócio que te bota no jogo e te bota no jogo com um negócio com uma gestão muito facilitada. Então, esse é meu intuito aqui. Eu ainda falo para eles assim: eu vou botar a galera para dentro para começar a ter um negócio, depois vocês se virem e formar os caras em empresários de fato, porque daí é outro jogo, né? Daí começa a acompanhar mais números, a sua parte de gestão, processos e tudo mais, né? Que é o essencial para um negócio no nível de mercado, por exemplo, que a gente tem, né? Que é necessário ter esse processo bem desenhado. Agora, se tu vai falar isso para quem quer iniciar, o cara já assim, opa, ferrou, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, cara, vamos lá, eu gosto de empreender. Bota o pé na água com um negócio que seja mais simples e daí tu vai entendendo o processo. Depois vai começar a escalar aí para um negócio mais complexo. Filistácio. Mas é isso, cara. Eu agradeço demais o teu tempo, ter Eu, partilhado aí eu conosco. tenho umas três perguntas para fazer, pode ser? Manda abraço. Manda abraço. A primeira é sobre esse negócio ainda de lavanderia. Como você faz para gerenciar, de forma resumida, as que estão distantes? Assim, olha, eu gerencio dessa seguinte forma: tenho parente lá, não tenho, vou, tem alguém de confiança, não tenho. Eu acompanho pelas câmeras, logicamente, né? Mas eu vou a cada tantos dias, a cada 2 meses, a cada mês. Então, como seria essa gestão e a distância de onde você mora para essas outras cidades? Olha, você primeiro gerencia dessa forma, são tantos quilômetros. Sim, vamos lá. Uma unidade nossa é mais de 200 quilômetros, é 220, 230 quilômetros aqui, que é aquela quarta unidade naquele atacado. E a outra unidade é a 120 quilômetros que fica em São José. Como é que a gente opera elas? Nas duas, a gente tem uma pessoa que é responsável pela limpeza diária da operação. Então, é um freelance, a gente paga ela, cara, 15 minutos, ela vai lá diariamente para limpar, passar um pano, varrer, tirar o pó, organizar. E, eventualmente, quando tem algum pepininho que precisa ser solucionado, a gente entra em contato, a pessoa vai lá e soluciona. Às vezes é cancelar um ciclo, colocar uma limpeza da máquina, enfim.
E daí essa pessoa, em um dia que ela faz a limpeza, ela fica responsável por colocar a lavagem da máquina num ciclo mais completo, onde ela esquenta a água e tudo mais. Só um minuto, deixa eu ver quem está chamando. Vai lá, vai lá, vai lá. Pronto, eu tenho uma pessoa chamando aqui, a minha esposa já vai Vamos lá. lá. Então, nas duas operações, a gente tem uma pessoa que está lá para fazer essa limpeza e, eventualmente, está disponível para se tem que resolver algum pepino. Lá no caso do atacado, por exemplo, tem um pessoal no mercado também que a gente deixou uma chave lá com eles, da parte técnica. Então, se eventualmente a gente não consegue contato com essa pessoa, o próprio pessoal do mercado vai lá e soluciona para a gente. Cara, daí isso aí é conversa, afinidade lá com o pessoal para fazer esse tipo de coisa. De quanto tempo a gente vai? A gente vai, cara, a cada 45 dias, a cada 60 dias. Ah, teve um ciclo. Agora no inverno, possivelmente a gente vai ter que ir todos os meses para fazer reposição dos produtos e fazer uma limpeza mais brusca lá nas máquinas. Mas tem sido a cada 45, 60 dias a gente se desloca daqui, a gente bota os produtos no carro, a gente bota ferramenta no carro, vaporizador e tal, a gente vai lá e dá uma geral melhor na lavanderia, troca o Celastic, as coisas operacionais que precisam ser feitas. Mas tem gente que opta por ter técnicos, já paga inclusive um valor mensal para técnico, para daí o cara vai lá a cada X tempo para fazer isso que a gente faz. Existe essa possibilidade com técnicos também. No nosso caso, é a gente mesmo que faz, então a gente tem esse cronograma, né? Cada 45 dias, assim, a gente vai lá e faz esse processo. A gente não troca os elastiques a cada 45 dias. A gente vai lá e dá uma analisada, a gente testa o dosador. Se tem a necessidade, a gente troca, senão a gente segura um pouquinho mais, e daí a gente faz a troca do Celastic, que é a parte dos dosadores ali. Acho que é isso, né? Em relação às duas que tu perguntou, sobre como a gente. Ah, e daí tem a parte, né, o Filistácio, da operação aqui, né? A gente cuida do suporte. Por enquanto, a gente faz o suporte da lavanderia, desde a hora que abre até a hora que fecha. A gente contratou uma pessoa que faz um free só para nós ali, das 7 da noite, das 6 da noite às 11 da noite, onde ele fica responsável pelo suporte e ele está fazendo o processo de pós-venda. O que é o processo de pós-venda? Entre em contato, manda mensagem de aniversário, dá boas-vindas e tudo mais. Porém, a gente está automatizando todo esse cenário. Então, a gente vai automatizar toda a parte de pós-venda das nossas operações, que vai automaticamente mandar mensagem para o cliente quando ele utilizar a lavanderia. A gente vai mandar mensagem para o cara lá, passou 7 dias ele não usou, a gente vai mandar uma mensagem para ele. Passou 15 dias ele não usou, a gente vai mandar outra mensagem para ele. Passou 21 dias ele não usou, a gente vai mandar outra mensagem com cupom de desconto para ver se a gente traz esse cara de volta para dentro do negócio. Então a gente vai automatizar esse processo dentro das nossas operações também aí a nível de sistema, né? E é isso, cara. Basicamente é suporte e essa pessoa que dá esse auxílio para nós à noite aí. Mas é, a gente optou por essa pessoa à noite mais por conta do pós-venda do que pelo suporte em si, porque a gente não conseguiu automatizar ainda o pós-venda. A partir do momento que a gente automatizar o pós-venda, um outro passo vai ser automatizar toda essa parte de suporte. A gente está estruturando um negócio bem legal aí, que a gente pretende trazer para o mercado também em algum momento, esse cenário. Muito bem. A outra pergunta, para a gente finalizar, é o seguinte: você se apresentou no início, né? E disse que trabalha na outra franquia. Eu queria só que você me desse uma referência das outras coisas que você trabalha, que eu vou pesquisar um pouco, que tipo é de franquia, como é, para você não ter que se assim estender muito, tá certo? Mas, E mais ou menos assim, se você visualiza os outros trabalhos que você desenvolve, se você visualiza a escala em si desses assim trabalhos, colocar eles em uma escala e para mais pessoas e para mais gente, porque tem negócio que a gente consegue desenvolver ali na região, característica da região, característica do perfil do empreendedor em si. E tem negócios não, que é possível a gente assim escalar para mais pessoas, para mais lugares, né? Tem sim, perfil de cidade grande, tem perfil de cidade pequena. sim, Por exemplo, aqui na minha cidade, um serviço de segurança particular, ele existe, e bom, por sinal. Porém, é uma cidade tão pacata que as pessoas não veem isso como uma extrema necessidade. É como um plus a mais, né? Não é uhum, que é o lugar mais seguro do mundo, é porque a localização da cidade, assim, estrutura, o comportamento, o tamanho da cidade, a quantidade de pessoas, questão familiar, típico de cidade do interior ou cidade pequena. Então, assim, o serviço de segurança particular de ruas que eles costumam fazer, aqui tem na minha cidade. Porém, não é uma coisa de necessidade, é uma coisa que foi assim formada ao longo do tempo. Quais são as outras coisas que você trabalha? eu tenho um mercado de bairro,
que é um mercado já que nós temos há 20, estamos em 2025, temos há 26 anos no mercado de bairro, eu estou à frente dele há mais de 14 anos já. É um mercado com 3 checkouts, inclusive eu fico com tudo aqui. Aqui eu tenho um monitor com as câmeras do mercado, de todas as lavanderias, fico cuidando de tudo aqui do escritório que fica aqui na minha casa, né? Eu optei por esse cenário. O mercado, ele não é um negócio escalável, né? É um negócio escalonável, talvez, mas eu não consigo escalar ele. E na minha atual situação hoje, é um negócio onde eu estou começando a estruturar processos e tudo mais para eu conseguir um equity aí, quem sabe eu sair da operação futuramente. É um mercado familiar, mas que eu estou à frente há mais de 14 anos. Então, essa é uma situação. Eu não me envolvo operacionalmente mais no negócio, no sentido de loja. Eu faço a parte ordinária aqui, que é fechamento de caixa, financeiro, pagamento de boleto, gestão desse cenário. Eu sou franqueado daí da Be Delivery, que é essa operação aqui. O mercado eu sou eternamente grato, foi o que me trouxe experiência gigantesca. Mas uma das coisas que tem mudado e que mudou a minha vida foi a Bi. Sou eternamente grato. Be Delivery. Ela é do Rio Grande do Norte. É uma franquia que nasceu em Rio Grande do Norte, em Mossoró. E eu acho que o terceiro franqueado, se eu não me engano. Era só uma ideia, basicamente. Não existia nenhum case de sucesso assim, mas eu acreditei no negócio, encarei, e daí, com a graça de Deus, eu estava no lugar certo, na hora certa, que a gente pegou justamente a pandemia ali, que para o nosso negócio, para essa operação da Bia aqui, alavancou muito, porque é uma operação de logística last mile, né? A gente faz entrega de mercadorias de última milha. Então, a gente é basicamente a Uber, onde a gente conecta a empresa com o entregador. Então, a empresa tem lá um login e uma senha, ela entra, ela solicita o motoboy vai lá, coleta, faz a entrega, recebe pagamento e tudo mais. Eu opero 4 cidades, opero Tubarão, Criciúma, Joinville e Caruaru, com a Bidelivery. Mantenho essa operação, já fazem 6, 7 anos. A gente nasceu em Caruaru, Pernambuco? Pernambuco. Eu opero Eita, Pernambuco. legal. Essa é a operação mais nova nossa, que eu estou com eles com essa operação, fechou 5 anos esse ano. As outras eu estou há 6, quase 7 anos. E daí é um negócio bem escalável, a Bi. Por que que eu não aumentei as operações? Porque a gente começou a encontrar, teve um problema de gestão lá dentro da operação da Bi como toda, mudou agora o negócio voltou a ter corpo, daí me dá vontade ainda de abraçar mais operações, mas as lavanderias me abriram muito, me encheram muito mais os olhos pelo negócio em si, então eu acabei, como a Bi, aconteceu o que aconteceu, eu já, opa, vamos botar agora os ovos em outro lugar, porque se der um problema lá, eu não posso também ficar na mão de um negócio só assim, daí por um problema de gestão eu sofrer também, né? E daí eu tô mais focado nas lavanderias agora. Mas é um negócio bem escalável, é um negócio bem legal, principalmente aí no Nordeste. Um negócio bem legal mesmo, porque no Nordeste é mais conhecido, assim, né? Aqui no Sul a gente tem um pouco de dificuldade, mas aí no Nordeste é um negócio bem interessante. E daí agora com as lavanderias. No modelo que a gente tá das lavanderias hoje, muita gente me pergunta, tá, Cristas, pô, por que que tu não franquia teu negócio? Pô, tu já tem o modelo todo construído, tu já tem o modelo validado, enfim, Mas eu entendi que, do meu ponto de vista, a franquia para a operação de lavanderia ela foi fundamental para difundir o mercado de lavanderia no Brasil. O meu ponto de vista é esse. Ela foi fundamental. Só que, no meu ponto de vista, eu não seria um franqueado. Então, se eu não seria um franqueado, eu não consigo franquear algo que eu não faria, entende? Correto. Porque eu prefiro fazer isso que a gente está fazendo, é levar o conhecimento para as pessoas, quem sabe estruturar um projeto juntos lá na frente para ensinar a pessoa, cara, é por aqui, só segue esse caminho aqui, tá feito, tu não vai precisar pagar royalties ou depender de uma gestão de um franqueador que dá qualquer problema lá e pode sobrar para ti. Então, cara, não é. Talvez eu vou ter um negócio como franquia, talvez sim. Eu não estou batendo na franquia. A franquia eu acho que ela é muito legal em vários quesitos. Mas para esse tipo de negócio, hoje, eu não seria um franqueado, então eu não vejo sentido eu franquear algo que eu não seria, sabe? Agora, quem sabe? Algum dia cai alguma coisa na minha mão e a gente constrói um modelo de franquia aí e a gente consegue levar isso para frente. Desde que realmente faça sentido, sabe? Mas é um negócio muito escalável, né? Porque quanto mais operações eu aumento, o meu custo basicamente vai ser aluguel, energia e produto, a equipe de suporte e tal, não muda muita coisa. Eu consigo com uma pessoa dar suporte aí para, sei lá, 20 lavanderias, talvez mais, entende?
Então, eu estou flutuando nessas operações, né? E agora com essa exposição na internet, né? E colocar a cara, enfim, encarar isso aí para levar conhecimento para quem está na internet aí buscando conhecimento sobre lavanderia e, quem sabe, sobre outros negócios também. Muito bem. A última pergunta seria assim, ó, eu vejo as coisas de forma consociada. Por exemplo, que tipo de comércio eu poderia ajustar ou aproximar com a lavanderia? Muitas pessoas estão colocando máquina de refrigerante dentro, aquelas máquinas de vender assim, salgadinho, pipoca. E aí tudo bem, um serviço a mais lá dentro. Mas o que seria um comércio ideal para colocar ao lado? Posso fazer parceria com quem já tem esse comércio, ou posso, numa cidade pequena, utilizar o mesmo prédio para colocar as duas coisas. Aquele que você fez com vidro, um prédio de 5 metros de largura, pode ter dois tipos de serviço dentro do mesmo Sim. prédio. Não é por a questão do baratear o custo do Não. aluguel em si, é por a questão de uma coisa levar a outra. O que seria um tipo de serviço Ó, assim, eu vou, consociado? eu vou te entregar algo extra aqui só para tu entender isso aí. Essa Por operação exemplo, um aqui, café. essa um operação aqui, por exemplo, o que que eu costumo falar? A gente tem que buscar algo para a lavanderia onde, vamos ver se tu consegue me entender, Cristóvão, onde a gente traga um ponto de conveniência igual a zero para o cliente. O que que eu quero dizer com isso? Eu tenho que ocupar o tempo do meu cliente, não necessariamente só para lavar roupa. Ou seja, o tempo dele para lavar roupa está sendo igual a zero naquele momento que ele está lavando roupa, porque ele já pode ir naquele local e fazer outro tipo de atividade e também lavar roupa. Entendeu? Sim, Então, por exemplo, essa minha operação aqui, ó. Aqui eu não estou trazendo essa conveniência para o meu cliente. Porque a partir das 8 horas da noite, 6 horas da noite, necessariamente, aliás, a partir de qualquer hora, nesse caso, necessariamente ele só consegue ir na minha lavanderia para lavar roupas. Ele tem que dedicar o tempo dele para necessariamente lavar roupas. Porque não tenho nenhuma outra conveniência para ele aqui perto. Entende? Agora, se eu fosse aqui, ó, tô subindo a rua aqui no mesmo local, né? Se essa minha lavanderia fosse aqui, por exemplo, ó, aqui é uma padaria. Muito boa. Muito, muito boa. Para tu ter ideia, ela pagava nesse local aqui 12 mil, 15 mil reais, que ela pagava aluguel dessa sala aqui também. Ela pagava 15 mil reais de aluguel. Então, para uma padaria pagar 15 mil reais de aluguel, ela tem que vender muito. Ela, inclusive, saiu daqui e foi para cá. Ela construiu aqui e hoje ela é aqui. E aqui é um mercado, um mercadinho de bairro. Então, se eu tivesse essa minha operação aqui nessa sala, por exemplo, eu estaria com faturamento, com certeza, o dobro que eu tenho lá naquela sala lá embaixo. Entende? entendo, sim. Por quê? Porque eu seria conveniente para o meu cliente a ponto de que aquele tempo que ele está usando na lavanderia, ele está usando para ir no mercado ou para ir na padaria tomar um café. E sair de lá com pão, com uma comprinha talvez pronta, entende? Entendo. E ir para casa dele tranquilo. Além da visibilidade. Então, cara, o que tu puder agregar ao teu negócio para que o cliente, de fato, ele utilize daquele tempo. Essa unidade nossa aqui, além do mercado, ela é perto, do lado da Beira Rio, assim, fica 50 metros, 100 metros da Beira Rio da cidade, onde é uma área de caminhada muito grande. Então, muitos clientes vêm ali, deixam a roupa ali, sai para caminhar e depois volta, entende? Então, utiliza esse tempo também para caminhada. Então, um mercado, é, um posto de gasolina onde tem uma conveniência boa para o cara dar aquela relaxada, tomar um café, vai estar casando aquele tempo que ele vai ficar ocioso. Uma praça, pô, essa praça aqui é uma praça de caminhada muito legal e tem um círculo muito grande de pessoas. Pode ser um bom local. Às vezes, perto dessas clínicas, onde acumula, a galera fica muito tempo na fila esperando para alguma coisa. Pode ser um ponto legal se tiver uma parte de estacionamento, onde tenha muito fluxo de pessoas. Então, assim, buscar sempre que o local seja tão conveniente para o cliente para que ele não sinta que ele está desperdiçando o tempo dele.
Porque um dos sentimentos quando o cara tá na lavanderia, às vezes é esse. Putz, que saco, tem que ficar esperando. Daí fica no celular, entendeu? Quando tu traz esse sentimento pro cliente de que, cara, não tô aqui só lavando roupa. Pô, já dei a caminhadinha, já vim passear com o meu cachorro, já botei a roupa a lavar, já tô passeando com o meu cachorro aqui, vem aqui, boto secado, mais uma passeadinha com o meu cachorro, pego minhas roupas e vou embora. Entende? O cliente nem sente isso daí, nem sente essa perda de tempo. E daí isso faz com que o negócio tracione melhor. É a mesma situação daquela nossa operação que é lá dentro daquele atacado. O cara vai lá, o cara já vai no mercado, já faz outras coisas, enfim, já sai dali com mais de uma coisa resolvida. Entende? E tem estacionamento, É, né? E daí traz bastante comodidade. Então é sempre muito buscar bem, essa conveniência. Essa conveniência é muito bem. fundamental. Fundamental para tracionar o negócio. Pois eu agradeço aí a sua boa vontade. Mas, E você estava esperando mais pessoas nesse Zoom? ele está assim, não, eu confesso que eu não esperava ninguém, inclusive. Eu disse, cara, vou abrir lá, eu ia fazer normal, justamente porque isso também vai para o YouTube, né? A ideia é a gente servir aqui e ter essa troca com quem está ao vivo, mas ao mesmo tempo que, de certa maneira, esse conteúdo faça sentido para quem estiver buscando alguma coisa na internet. Então, Entendi. como eu já teria que, de fato, produzir isso aqui, cara, nada melhor do que abrir espaço para a gente estar conversando aqui, tete a tete, disponibilizando esse tempo, do que tu só visualizar lá o vídeo e tudo mais, né? A gente está aí É. para isso. Aí, nessa caminhada sua, você está oferecendo algum serviço, algum apoio? Seria o que exatamente? A gente tem um programa onde a gente ensina todo esse processo de montagem de lavanderia. Não é intuito agora o intuito é de fato dar conteúdo e fazer com que a pessoa compreenda e entenda o que é uma lavanderia de alto rendimento. Mas sim, a gente tem um projeto, um processo gravado e tal, um processo de mentoria, de acompanhamento, onde a gente também ensina a montar ali, estruturar todo esse cenário. Não é o caso aqui agora, o caso é entregar mesmo conteúdo e que gere Ah, valor aí para quem está do outro lado. eu pergunto assim porque eu entendo esse mundo de mentoria. Eu já recebi alguns cursos, já fui mentorado, já recebi bastante resultado. E tudo Legal. demanda custo e tempo. E conhecimento, quando ele gera valor, ele tem o seu valor. Se ele gera Sim, valor, ele tem o seu valor. sim, Então, às vezes, a pessoa fica com receio, porque os investimentos de mentoria a nível de Brasil, às vezes, é um pouco alto para quem está em dúvida, para quem está começando. Mas para quem sabe o que quer e aposta, a mentoria ajuda bastante, ajuda sim, bastante. Da sim. primeira lavanderia que você montou, se você tivesse recebido esse apoio de uma mentoria, e não exatamente de uma franquia, você teria conseguido economizar bastante, Nossa, com bastante certeza. coisa que daria para pagar e fazer mais investimento. Sim. Gosto muito desse mercado de conhecimento e a parte digital ajudou muito. Da pandemia para cá a gente melhorou muito, já tive bastante resultado e pretendo também no futuro assim, agregar os conhecimentos que eu Massa. tenho para levar para mais pessoas, né? Legal. Cara, top. Isso é muito importante. Às vezes a gente fica querendo reter, né, Felicidade? Até porque, o que que as pessoas vão falar, o que que não sei o quê. Cara, tem muita gente querendo, às vezes, que tu abra a boca aí para passar o que tu tem de conhecimento que a pessoa quer aprender. E às vezes a gente fica resistindo para isso, né? Cara, tem que meter a cara e fazer. E outra, como abriu portas, sabe, Fistácio? Eu começar a me expor na internet. Abrir portas no sentido de conhecimento do negócio como um todo. É, as importadoras, Ângelo, vem cá, vem conhecer, vem abrir uma máquina aqui comigo, vem não sei o quê, vem. Abre muitas portas de conhecimento, abre acesso a muita gente que, cara, hoje é uma ligação, está acontecendo um problema, eu resolvo rápido no nível de lavanderias, entende? Então, por quê? Por conta da exposição. Então, cara, se tu tem aí, com certeza tu tem, é só desembalar esse conhecimento aí. Com certeza a internet está precisando de gente idônea, de gente que faça o negócio correto e que de fato traga um conteúdo de valor aí para as redes sociais. Então Com certeza. não deixe isso morrer. Bem pelo contrário, vai Desde já, vivendo isso aí para isso acontecer. desde já, assim, agradeço muito, viu? E desejo bênçãos aí na Amém. sua caminhada, porque a gente desenvolve um negócio, mas atrás do desenvolvimento do negócio a gente desenvolve pessoas e Exato, torna a vida com delas certeza. melhores ainda e a vida da gente também fica cada vez assim melhor. Com certeza. Não tem como terminar melhor isso do que essa fala. Muito obrigado, Stassi, por estar aqui comigo. Terça-feira que vem, se tu tiver disponibilidade, a gente vai estar aqui de novo com aquele segundo tema, tá? É sobre quanto custa ali aquele cenário de lavanderia. Conto com Eu você aí. pretendo buscar conhecimento nessa área. Eu vou olhar seu canal, como é o nome do seu canal?
Ângelo Manarim. Como? Ângelo? Ângelo Manarim. Certo. Vou dar uma olhada no Lá seu no canal, dar Instagram. uma olhada nos seus vídeos. No Instagram. No Instagram tu já acompanha a gente? Não. Não, ainda não. Instagram também, é Ângelo Manarim. E daí, no YouTube, é Ângelo Manarim. A gente está começando a entrar agora com esses vídeos mais profundos, assim, um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a lavanderia. Mas lá no Instagram tem bastante conteúdo sobre lavanderia. Certo, pois eu agradeço, tá bem? Desejo Eu novamente tudo de também. bom. E a gente, terça-feira, eu estarei aqui de novo. Estamos juntos. Muito obrigado, Estácio. Um abraço. Fica com Deus. Tchau, tudo de Tchau, bom, tchau. tchau.